Olá, tudo bom? Aqui é a Sati. Esse vídeo aqui é a continuidade do vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, assiste antes de assistir esse aqui, senão não vai fazer muito sentido, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a terapia que eu tô fazendo. Eu mostrei como que eu faço o chá no vídeo anterior. E aí eu queria explicar as coisas que ficaram meio faltando, né? Para quem não sabe o que são essas coisas, né? Bioenergética, inconsciente, tudo isso que eu falei no vídeo anterior. Então, assim, antes de mais nada, isso aqui é uma terapia, tá? Então, o professor Jaime Bruning é um terapeuta, ele não é médico, tá bom? A avaliação que ele faz, as coisas que ele recomenda, não tem nada de diagnóstico. Não existe diagnóstico aqui. São recomendações de uso de ervas para fazer chá e aplicação de argila, tá? A recomendação que ele faz é através da bioenergética. A bioenergética que ele utiliza é um rastreamento de uma pessoa, tá bom? Então, como ele é especialista em ervas medicinais, ele vai utilizar a gama de ervas medicinais que ele tem, uma coleção grande que ele utiliza, e ele vai avaliando erva por erva, vai fazendo o questionamento para o inconsciente se aquela erva vai ser necessária para aquela pessoa, tá? Então, como eu falei anteriormente, é muito parecido com a cinesiologia, que a gente trabalha com informação binária. É sim ou não, tá? É binário. Então, ele utiliza uma outra técnica, que é com esses dois dedos, né? Abre e fecha, abrir é uma coisa, fechar é outra coisa. Então, o movimento do músculo, né? Desse músculo aqui é ativado através do inconsciente, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre o inconsciente, o que é, tá? Para quem não sabe. Então, aí ele vai perguntando sim ou não sobre tal erva, né? Se aquela pessoa precisa ou não. E é assim que é definido o rastreamento de ervas que aquela pessoa precisa, tá? E aí ele vê também se essa pessoa precisa da argila, da aplicação da argila com o cipó milhomes, tá bom? Então, assim, muitas pessoas, eu tenho certeza, inclusive assim, quando eu encontrei o professor e eu vi que ele tem esse serviço de avaliação, normalmente eu gosto, quando eu compro qualquer coisa assim, online, eu gosto de ir naquele site Reclame Aqui, para ver se tem alguma reclamação grave ou se tem alguma coisa, alguma atitude estranha, né, do vendedor, vamos dizer assim. E aí, assim, tinha gente ali xingando o professor, falando que aquilo era chamando ele de xamã e que era charlatanismo. Mas é óbvio que pode soar como charlatanismo para quem não conhece esse tipo de método, esse tipo de ver as coisas, né? Então, como eu sou cinesióloga e eu sei exatamente como funciona, eu sei que isso é muito possível. É possível que seja charlatanismo? Só que assim, quando você investiga o próprio professor, ele tem um monte de vídeo no canal dele, você pode ver todos os vídeos dele e você consegue ver, se você tem o terceiro olho aberto, você consegue ver se a pessoa é séria, se a pessoa é dedicada, se a pessoa tem conhecimento real sobre as ervas, qual o grau de sinceridade e dedicação à verdade que essa pessoa tem. Isso é muito fácil de ver, tá? Então, assim, eu fui ver vários vídeos dele e constatei que a pessoa é séria, tá bom? Então, isso
é uma coisa que você tem que fazer, né? E eu tô aqui não para falar que todo mundo deve fazer essa terapia, ou que não tô nem recomendando nada a ninguém. Eu estou simplesmente mostrando para vocês o que eu estou fazendo, e para mostrar que isso é uma realidade, e que isso existe, e que é uma possibilidade para o desenvolvimento do seu ser e a melhora da sua saúde, tá bom? Então eu estou aqui mostrando como que funciona essa terapia, e daqui a um tempo eu vou mostrar também se deu resultado ou não, tá? Então aí você vai poder avaliar também, tá bom? Então, para falar um pouquinho do inconsciente, o que é o inconsciente? Antes de eu falar sobre o inconsciente, eu queria falar também que eu sou terapeuta junguiana, tá bom? Então eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com psicoterapia, são processos psicológicos que eu faço baseado em análise de sonhos, mas não só, tá? Análise de sonhos, conversa com a pessoa, e com isso a gente desenvolve uma terapia que dura 2 anos, 3 anos, mas tem um fim, tá? Então o processo psicológico que eu dirijo tem começo, meio e fim. Não é aquele tipo de terapia freudiana que a pessoa fica dependente a vida inteira e não pode fazer nada sem o aval do terapeuta, né? Isso não é nem um pouco a linha que eu adoto, tá bom? Então, só para falar que eu tenho essa outra atividade, né? E eu trabalho com o inconsciente. Então, o que são os sonhos? Os sonhos são manifestações do inconsciente, tá? E aí, assim, a psique humana, ela é majoritariamente composta pelo inconsciente. Uma metáfora muito usada e muito facilmente compreensível é o iceberg. Assim, o iceberg é muito maior, mas não se vê, né? Então tem a superfície do mar, tem uma pontinha, que é a parte consciente, que é o ego, o eguinho, mas muito importante também, sem ele a gente não existe, tá? A gente teria sérios problemas psíquicos se a gente não tivesse esse ego, né? Então, é a parte visível e consciente da psique, é muito pequenininha. Todo o resto da psique humana está submersa, né, na escuridão, e só que é essa parte que comanda a maior parte da nossa existência, tá bom? Então, é uma parte muito importante. Muita gente nem sabe que existe, tá? Muita gente acha que a parte consciente, o que se pensa, o que se vê, o que se toca, o que se aprende, né? É a única coisa que existe, né? Só que isso é uma ilusão, né? E aí o inconsciente, na verdade, ele está submerso, não dá para ver. Por isso que se chama inconsciente, porque a gente está inconsciente disso, né? A gente está inconsciente dos conteúdos. Só que o inconsciente também se manifesta. Por quê? Porque é ele que está comandando o que está acontecendo, na verdade, né? A parte consciente é muito pequena. Então, o inconsciente sempre está chamando, está tentando se manifestar para a parte consciente e está apelando, né? Então, ele se manifesta. De que maneira? Através dos sonhos, através da imaginação, através a gente sonha também durante o dia, né, acordado, né? Então isso também é uma manifestação do inconsciente. Se manifesta também em forma de arte, né? Artisticamente, expressões artísticas, criatividade, né?
e também através de símbolos, né? Os símbolos são muito importantes para a gente estudar o inconsciente, tá? Então, quem já foi numa taróloga, por exemplo, quem já jogou tarô, sabe como funciona, né? Você tira as cartas, você escolhe as cartas e tem o símbolo de cada carta. Aquele símbolo corresponde, muita gente que foi, provavelmente sabe que se a interpretação da taróloga for boa, percebe que corresponde exatamente ao que a pessoa está passando, ou o que a pessoa vai passar daqui a um tempo, né? Então são símbolos que se manifestam para que o inconsciente possa se manifestar. Uma característica do inconsciente é que ele não é apenas meu, por exemplo. Eu não posso falar o meu inconsciente, ou com o inconsciente dela, o inconsciente de tal pessoa. O inconsciente permeia várias pessoas, a psique de várias pessoas. Então tem o inconsciente coletivo, existe o inconsciente pessoal também, mas essa fronteira não é muito bem definida, tá? A fronteira é permeável, tá? Então essa é a grande característica do inconsciente. Por isso que é possível que as coisas que eu estou passando, a minha pessoa, pode ser detectada pelo inconsciente de um terapeuta XYZ, né? Quem está treinado a ler o inconsciente, tá? Então, isso requer um treinamento, tá? E também outra coisa interessante do inconsciente é que no mundo do inconsciente não tem tempo e espaço. O tempo e espaço é um conceito da vida consciente, né? Então, o inconsciente para o inconsciente não importa tempo ou espaço. Já está tudo lá, tudo já existe e não tem distância, né? Então, por isso que existe avaliação à distância, né? Assim como o professor Jaime Bruning faz, a avaliação dele é à distância, a gente apenas fornece alguns dados nossos e aí é imediatamente detectável, não existe tempo, tá? O tempo que possa existir é apenas o tempo que o ego ou a consciência do terapeuta está captando aquilo que o inconsciente está manifestando. Então, esse é o tempo. Mas para o inconsciente não tem tempo. Então, a bioenergética que o professor Jaime Bruning utiliza é uma leitura do inconsciente, tá bom? Então, é a mesma coisa que... é o mesmo tipo de funcionamento do tarô, do I Ching. Todo mundo conhece o I Ching? Que mais que a gente tem como leitura do inconsciente? Processo terapêutico junguiano, né? Análise de sonhos. Que mais que a gente tem? Tem muitas coisas desse tipo, né? Claro, a cinesiologia, né? A cinesiologia, eu vou falar um pouquinho sobre a cinesiologia que eu pratico, que é assim, eu não trabalho com a parte física, né? De doenças, tratamento de doenças, nada disso. É processo psicológico. Então, assim, o cliente traz um problema que ela está passando na vida, né? Problema no trabalho, problema de relacionamento, problema existencial, problemas até mesmo físicos, tá? Alergia, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu nunca vou falar sobre as causas físicas. Eu vou investigar sobre as causas psíquicas desses problemas que a pessoa traz, tá? Então, como que funciona? Geralmente eu trabalho com livros, mas não precisa ser livros. Mas eu gosto de trabalhar com livros porque tem texto. Mas podem ser imagens, tá? Se não tiver livros no local que eu
estaria fazendo a avaliação, pode ser qualquer coisa, tá? Então, eu deixo uma pilha de livros e eu vou lá, o cliente fica com os braços esticados e eu vou apertando com as duas mãos, né? Eu vou apertando o braço do cliente e funciona com informação binária também. Dependendo do movimento que a pessoa faz, do tônus muscular da pessoa, eu consigo obter uma resposta do inconsciente, sim ou não. Então, eu faço perguntas. Eu vou fazendo perguntas e aí o inconsciente responde. Responde como? Através de recursos que eu tenha disponível ali. E eu gosto de usar os livros. Então, só para mostrar que a gente consegue obter uma comunicação com o inconsciente através do tônus muscular de uma pessoa. Isso se chama sincronicidade. O conceito de sincronicidade é muito explorado na psicologia junguiana, na alquimia medieval, ou no hermeticismo. O conceito de que tudo que está em cima, ou seja, tudo que está na esfera superior, corresponde exatamente ao que está na esfera inferior, terrestre, tá? Então, tudo que está na parte espiritual, na parte que comanda os processos da vida, a esfera inferior responde exatamente igual, tá? E vice-versa, tá bom? Então, nós temos responsabilidade também. O que a gente faz aqui na Terra vai ter influência, ou seja, vai ter correspondência nos mundos superiores, tá? Essa é uma máxima da alquimia, tá? É um conceito muito antigo, então a frase é assim: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima, tá bom? Bom, isso é a lei da correspondência, é uma lei. É uma lei espiritual, é uma lei universal, é uma lei natural, tá? Quando eu digo lei natural, não é a lei da selva, não é a lei da sobrevivência, não é nada disso. É uma lei natural do universo, tá bom? Graças a essa lei da correspondência, existe isso. O tônus muscular vai comunicar a mensagem que aquele corpo, né, da pessoa tem a dizer o que a pessoa precisa. Ah, o terapeuta é especialista em ervas, então o inconsciente vai mandar informação sobre as ervas. Eu, por exemplo, eu trabalho com óleos essenciais. Eu posso perguntar para o inconsciente quais óleos essenciais aquele paciente precisa, tá? Nesse momento. Se você, por acaso, já foi em algum acupunturista ou algum médico que trabalha com medicina tradicional chinesa, muitos deles utilizam isso. Eles nem falam nada, tá? Mas eles fazem lá discretamente a cinesiologia deles. Eu não sei como que eles chamam isso, né? Mas eles não indicam o remédio através de teoria apenas, tá? Muitas vezes eles utilizam o inconsciente para saber quais remédios, entre aspas, porque eles usam ervas também, né? Quais ervas ou quais tinturas ou quais substâncias é a melhor escolha para aquele paciente, tá? Então, essa técnica é vastamente utilizada, vastamente mesmo. Então, aquela pessoa que chama o professor Jaime Bruni, uma pessoa claramente dedicada, né, à saúde das pessoas e à vida melhor das pessoas, chamando ele de charlatão, é porque
desconhece tudo isso, tá? Então, graças à minha vivência, experiência, estudo, pesquisa e também de ter encontrado terapeutas que fazem uso dessa técnica e eu mesma ter estudado essa técnica, eu sei que é real e eu sei que funciona e eu sei que se a pessoa é dedicada, se a pessoa tem ética e a pessoa trabalha para a verdade, tem resultado.